Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Véspera de Natal e o Faísca tá passando por aqui pela penúltima vez no ano de 2022. E a minha resenha hoje por aqui é um pouco provocativa. É a história do jogador que precisa hablar para ser reconhecido. Obviamente, tenho todo o respeito e o carinho pelo jogador sul-americano. Agora, não tenho dúvidas, precisa ser analisado caso a caso. Então, antes da gente começar a nossa resenha propriamente dita por aqui, gostaria de um favor seu. Por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para fortalecer o nosso trabalho aqui no canal Atenção Vascaínos. Se liga aí! Então, torcedor vascaíno, eu escolhi para essa véspera de Natal um tema polêmico para a gente conversar por aqui, que é a questão dos jogadores estrangeiros. Parece que o torcedor brasileiro em geral se agrada muito quando a sua equipe acaba cogitando trazer um jogador argentino, um jogador paraguaio, um jogador uruguaio, enfim, alguém do mercado sul-americano. Parece que esses jogadores já têm no seu currículo algo de muito mais grandioso do que os jogadores que atuam aqui no Brasil. E eu vou tentar exemplificar aqui com uma contratação já efetuada e já anunciada pelo Vasco, que é o zagueiro barra lateral Léo Pelé. Olha só, torcedor, eu não estou aqui para dizer que o Léo Pelé vai ser o novo Mauro Galvão da história do Vasco, nem mesmo que ele será um novo Dedé, que foi um dos grandes zagueiros que eu vi jogar com a camisa do Vasco. Apenas que não dá para a gente ter um pré-julgamento tão forte em cima de um jogador que, vou trazer alguns números aqui para você, de cabeça, só para fazer quem está aí do outro lado pensar que eu acho que esse é o grande papel, é o fundamental papel do jornalista, do analista, é trazer o contraponto. O São Paulo, ano passado, chegou longe em todas as competições que ele disputou. Foi finalista do Campeonato Paulista, o São Paulo foi semifinalista da Copa do Brasil e o São Paulo foi finalista da Copa Sul-Americana, além de ter disputado a Série A do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o São Paulo foi a segunda equipe que mais atuou no futebol brasileiro no ano de 2022. E o Léo Pelé, de todo o elenco do São Paulo, foi o jogador que mais jogos atuou com a camisa do São Paulo. Ou seja, é garantia de regularidade, é garantia de saúde de um jogador que pouco se machuca. O jogador que chegou no São Paulo e o Fernando Diniz transformou ele num zagueiro, por ter uma boa saída de bola, por ser alguém rápido, e olha que o Fernando Diniz gosta desse tipo de situação. Sai o Fernando Diniz, chega o Hernan Crespo, que dá o último título do São Paulo nos últimos 10 anos, o único título, melhor falando, nos últimos 10 anos foi com o Crespo. Léo Pelé esteve ali presente jogando na zaga. Sai o Hernan Crespo, chega Rogério Ceni, o maior ídolo da história do São Paulo, o cara que manda e desmanda no Morumbi. Quem é a peça que mais atua no ano de 2022 com o Rogério Ceni? Léo Pelé. Aí eu pergunto para você, torcedor, será que o Léo Pelé não vale a pena essa aquisição de trazer ele para jogar pro Vasco? Um jogador que foi titular com esses 3 treinadores nos mais variados estilos. Diniz tem um estilo, Hernan Crespo tem outro estilo e Rogério Ceni tem outro estilo. Será realmente que é um jogador que a gente precisa desdenhar tanto assim? Ou dá para dar um voto de confiança que dentro de campo será um jogador útil? E olha que eu falei num Faísca Taon aí, logo no anúncio do Barbieri, do Brax, que o Vasco tem um plano, eles têm um modelo de jogo. E o Léo Pelé se enquadra perfeitamente nesse modelo de jogo que o Vasco tem para o ano que vem, que é o zagueiro com uma boa saída de bola, que é o zagueiro construtor e que é o zagueiro rápido. Aí agora eu quero fazer o contraponto. Se o Léo Pelé fosse um zagueiro que viesse de um clube argentino, vou citar um exemplo aqui, que ele viesse do Independiente, com esses números, que ele foi titular lá, digamos, nas últimas 3 temporadas, com 3 treinadores diferentes, e que o Independiente viesse brigando na parte de cima da tabela. Como que ele seria recebido pela torcida do Vasco? E isso eu estou falando não é exclusivamente para o torcedor do Vasco, isso é para o torcedor brasileiro em geral. Por exemplo, o Vasco também busca no mercado sul-americano a questão de laterais e também no mercado brasileiro. Está próximo aí de tentar o Lucas Piton, que tem bons números com a camisa do Corinthians. Aliás, alternou a sua titularidade aí em uma boa parte do ano
com o jogador do Corinthians que tem muita moral lá, que é o Fábio Santos, que se não fosse o Cássio, a grande estrela da companhia, talvez o jogador com mais moral no Corinthians seria o Fábio Santos. Em alguns momentos ficou no banco para que o Piton pudesse jogar. Agora, se o Piton viesse do mercado sul-americano, será que o torcedor, de maneira geral, também analisaria ele da mesma maneira que vem fazendo hoje? Não que no mercado sul-americano não tenha bons jogadores. Aí vem a segunda parte da minha resenha hoje. Eu acredito que esses jogadores que vêm do mercado sul-americano precisam ter o aval do scout, mas não é esse aval do DVD, não é esse aval apenas do vídeo. É o aval de quem foi assistir 3, 4, 5 jogos, conversar com treinadores, conversar com pessoas envolvidas no futebol do seu país de origem, para ter um nível assertivo bem grande. O Vasco, os últimos estrangeiros que passaram, não teve uma expectativa e uma realidade muito grande daquilo que a gente imaginava. Então, eu acho que cada caso tem que ser analisado individualmente, com cautela e com calma, como o Vasco vem fazendo. Com isso, eu não quero dizer que eu não quero jogadores sul-americanos com a camisa do Vasco. Obviamente eu quero. E quando eu falo dos laterais, eu estou falando do Brasil, que foi para uma Copa do Mundo e acabou atuando até como zagueiro improvisado na lateral pela escassez que existe no mercado hoje de lateral. Sendo que um dos laterais que foi para a Copa, um lateral com quase 40 anos, apesar de respeitar a grande história que o Daniel Alves tem. Então realmente não é fácil. E essa unanimidade na hora de contratar é que é difícil para o executivo, para o diretor ou para quem esteja desenvolvendo essa operação. Eu só vejo que a gente tem que analisar caso a caso. Não é porque o jogador vem do exterior que certeza que vai dar certo. E não é porque está no mercado brasileiro que o seu torcedor de alguma maneira desdenha quando esse jogador sai, que esse jogador não presta, que esse jogador não vai servir com a camisa do Vasco. Então fica essa reflexão que nós temos que ter calma e acreditar, principalmente nos scouts. O Vasco que vem utilizando desses profissionais do mercado há um bom tempo, o Flávio mesmo disse que o meia uruguaio, o Facundo, o Vasco mandou scouts analisar ele em maio, em outubro. Então eu acredito que se fecha com um jogador desse, é diferente, porque é um jogador que alguém foi lá e viu jogos, e não só durante um período curto, assistiu em maio, assistiu em outubro. Então tem uma gama maior de possibilidades de você dizer, não, esse jogador eu preciso trazer. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado. Nem enaltecer muito quem vem de fora, nem apedrejar muito quem é do mercado nacional. Eu acho que o meio termo e acreditar nesses profissionais é de fundamental importância para que o Vasco possa montar um time muito competitivo no ano que vem. E eu não tenho dúvida que, com as contratações efetivadas até agora, o Vasco dá esse recado ao mercado. Por exemplo, o Pedro Raul, que é aí o vice-artilheiro da Série A de 2022, já foi a torcida, todo mundo, eu acho que a maioria acredita que foi uma boa contratação. Agora, se ele vem do Campeonato Argentino sendo vice-artilheiro, jogando para uma equipe do meio da tabela para baixo, como é o caso do Goiás, eu não tenho dúvida nenhuma que talvez o Galeão ou o Santos Dumont, o aeroporto ali que ele descesse, estaria cheio de torcedor do Vasco para fazer essa recepção, como foi com o Cano. Quando o Cano chega da Colômbia para o Vasco, eu lembro que a galera foi lá recepcionar o Cano. Enfim, apenas um questionamento aqui para deixar a galera a par do que eu penso sobre essa história do jogador sul-americano e do jogador brasileiro. Galera, tenho aqui para desejar para vocês hoje um Feliz Natal, tá? De coração mesmo, quem acompanhou a gente aí durante todo esse ano. Mais uma vez eu peço para você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais para fortalecer o nosso trabalho e faça um pedido. Semana que vem, dia 31 de dezembro, ainda tem Faísca Tá On. Quero trazer aí uma resenha sobre o Abel e falar um pouquinho da minha chegada aqui no canal Atenção Vascaínos, fazendo um agradecimento a você que está aí do outro lado, que acompanhou a gente pelo ano todo de 2022. Abraço, galera, e até semana que vem em mais um Faísca Tá On. Valeu!